Boa noite. Finalmente a aula falando sobre saúde da mulher. Gente, essa aula ela é muito importante, porque, vamos lá, né? A gente tem que trabalhar nossa mente, nosso emocional e nosso corpo, tá? O que é o corpo? O corpo físico, ele é o resultado da nossa mente e também o resultado do nosso emocional, tá? Quem assistiu a aula semana passada, deixa eu só arrumar a câmera aqui para ficar legal. Quem assistiu a aula semana passada, eu trouxe um vídeo de uma professora, né? Onde ela falou, toda vez que você sente uma emoção, você dispara uma carga química, biológica do seu corpo. Quanto mais, por exemplo, se eu sou ansiosa, se eu vivo na ansiedade, né? A ansiedade, qual é o sintoma da ansiedade? É o medo. Se eu vivo no medo, eu vivo na emoção da sobrevivência. E essa emoção, ela faz com que o meu corpo o tempo todo, ele esteja jogando cargas químicas para prevenir. Só que muitas vezes eu não tô nessa emoção, eu não tô precisando da sobrevivência. Pensa assim, numa pessoa que tá na floresta e aparece um leão. Ela precisa de uma emoção de sobrevivência, né? Ou ela luta com o leão ou ela foge. Ela tem que resolver ali o que ela vai fazer para sobreviver. A pessoa que vive com ansiedade, ela cria uma história na cabeça dela, que muitas das vezes, 99% das vezes não vai acontecer, mas ela cria isso na cabeça dela, então ela está disparando no corpo dela o tempo todo essas cargas biológicas, químicas, né, no corpo dela sem necessidade, entendeu? Então, quando a gente está disparando o tempo todo essas cargas no nosso corpo, o nosso corpo vai começar a entrar, como se diz, em falência. Então, qual é a falência? Resulta na gordura, resulta nas doenças. Eu vou falar um pouquinho sobre as doenças que cada tipo de corpo gera. Vocês vão entender. Por isso que até falei para a Elisângela, porque tem uma doença que ela tem, que eu trouxe aqui. Então, cada tipo de corpo vai gerar um tipo de doença. Não é coincidência essas doenças. Eu lembro, trazer até uma história para compartilhar com vocês. Quando eu era gordinha, uma vez eu fui na ginecologista. Sempre que eu ia na ginecologista, ela sempre falava a mesma coisa. Era uma pessoa que vivia estressada e ansiosa por conta do meu ex-marido que bebia, relacionamento abusivo. Então, eu vivia nisso. Toda vez eu estava com corrimento e toda vez tinha que... Teve uma vez até que eu fiz cauterização, uma coisa. E aí eu não entendia porque que sempre estava tendo aquelas coisas, né? Mas, pelo meu tipo de corpo, eu desenvolvo mais facilmente essas doenças que é relacionada à sexualidade. E a ginecologista, na época, falou assim, que eu tinha que emagrecer, mas também que eu precisava passar no psicólogo, na época nem falava tanto de psicologia, né, isso há 20 anos atrás, né, eu acho, mais ou menos, não falava tanto da psicologia, de tratar o emocional, mas aquela médica, a ginecologista, falou isso, ela falou que além de que eu precisava emagrecer, eu também precisava trabalhar o meu emocional. Eu saí de lá xingando a ginecologista, eu falei pra ela assim, essa mulher não sabe nem o que ela tá falando. Hoje, se eu encontrasse com ela, eu pedia desculpa, pedia perdão, porque ela tava falando a verdade, porque depois que eu estudei, eu entendi, falei, ela tava falando a verdade. E depois, não só que eu emagreci, gente, mas que eu aprendi a controlar minhas emoções, eu nunca mais tive isso. Aliás, eu não tenho doença nenhuma relacionada à sexualidade. Fiz recentemente exame de colposcopia, fiz todos os exames ginecológicos. A médica falou assim, nossa, nunca vi um útero tão limpo igual o seu. Eu trabalhei essas questões. Então, eu vou trazer isso aqui também hoje para vocês, tá? Eu já vou compartilhar o material para vocês entenderem. Então, até as pessoas que vão no médico, tem aquele preconceito, não, mas o médico tá sendo gordofóbico porque ele tá falando sobre isso. Não, gente, tudo tá relacionado, tá? Então, a gordura acaba não sendo saudável para nada no nosso corpo. Então, vamos lá. Compartilhado aqui o material. A saúde, ó, ela não é medida apenas pelo peso, tá? Então tem pessoas que acham que vai emagrecer, porque eu tô magra, eu vou ter saúde. Não, tá cheio de gente magra aí que não é saudável. E era uma das coisas que aconteceu comigo em 2017 para 2018. Eu estava magra, mas eu não estava saudável. Por que eu não estava saudável? Porque depois que eu emagreci, eu desenvolvi a bulimia. O que é a bulimia? Não é só aquela bulimia que a gente fia o dedo na garganta e vomita, porque eu tenho aversão a vômito, gente. Se dá vontade de vomitar, eu prefiro engolir o vômito do que vomitar. Não sei por que disso, deve ser algum trauma da minha infância. Mas enfim, eu tenho aversão a vômito. Mas a bulimia que eu tinha era a bulimia que eu vivia tomando chás, tipo chá de sene. Se eu comesse, eu tomava chá de sene para evacuar. Eu não estava saudável, eu estava magra, mas eu não estava saudável. Eu tinha medo do carboidrato. Então, comer uma pizza para mim, eu comia a pizza hoje, no mesmo dia eu estava tomando chá para a pizza ir embora do meu corpo. Então, assim, eu não estava saudável. Então, não é ser magro não é sinônimo de estar saudável, tá? Mas pela forma como cuidamos do nosso corpo e mente. Ou seja, não existe separação. É um conjunto. E o que mais acontece são pessoas querendo cuidar só do corpo, mas não cuida da mente, não cuida do emocional também, tá? A luta contra a obesidade começa com a escolha de viver bem. Então, você não tem que escolher só ser magro, você tem que escolher ser saudável. E quando eu sou saudável na minha mente, no meu emocional e no meu corpo. Eu não sou saudável só em um, tem que ser saudável em tudo, tá? Com equilíbrio, amor próprio e a consciência de que cada passo em direção ao cuidado é uma vitória. Então, cada passo não é um, ou dois, ou três. São cada um. É o conjunto de todos os passos que eu dou, tá? Então, eu quis trazer essa primeira frase para vocês entenderem, que é um conjunto. Por isso que eu quis trazer a saúde da mulher. Então, vamos começar explicando para vocês a diferença da perda de peso da mulher e do homem. Porque existe diferença. O homem perde mais rápido peso naturalmente. Eu já conheci homem que chegou a perder 15 quilos em um mês. Dificilmente uma mulher vai conseguir isso, mesmo ela passando fome, tomando água o mês inteiro. Dificilmente ela vai conseguir isso, porque a mulher, o corpo dela naturalmente é diferente do homem, tá? Então, vou trazer aqui para vocês a tabela com as diferenças para vocês entenderem. Vamos lá, primeiro a composição corporal, tá? A mulher tem uma maior porcentagem de gordura corporal e muscular. Então, naturalmente, mesmo sem fazer academia, sem nada, o homem já tem mais massa muscular do que a gente.
Então, o homem tem mais massa muscular. Logo, metabolismo mais acelerado, porque tem mais massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais metabolismo acelerado você vai ter. Taxa metabólica basal, né? Tende a ter uma taxa mais baixa devido a menos músculo. Então, quanto mais músculo, por que vocês acham que eu vou pra academia todo dia? Porque eu gosto da academia? Não, porque eu sei que quanto mais músculo eu tiver, mais o meu metabolismo é acelerado, menos eu tenho chance de reganho de peso. Se eu não tenho músculo, é como se fosse assim, como se meu corpo antes era grande, aí murchou, virou aquela bexiga murcha. Se eu não preencho aquilo com nada, a tendência dessa bexiga encher de gordura de novo é fácil. Então, eu preciso preencher, nem que seja um pouco por músculo, para o meu metabolismo ficar acelerado, para que eu não precise fazer tanto esforço para ficar mantendo o peso. Entendeu? Diferente de 2017 para 2018, que eu até treinava, mas eu depois comecei a treinar, eu já tinha perdido 40 quilos, mas eu não tinha tanta massa muscular, então eu ganhava peso muito rápido. Era tipo assim, coisa de 4 quilos no final de semana. Então, hoje eu tenho mais massa muscular. Então, mesmo que eu saia ali fora do equilíbrio ali, eu ganho assim, retenção de líquido. Então, aumenta ali 2 quilos na balança. 2 dias depois, aqueles 2 quilos foi embora. Por quê? Tem muita massa muscular. Então, meu corpo, o metabolismo é muito acelerado por conta do músculo, tá? Então, o homem tem mais massa muscular, então a taxa de metabolismo basal dele também acaba sendo maior. Hormônios, tá? A mulher tem o hormônio do estrogênio, pode promover maior armazenamento de gordura, especialmente na região abdominal e quadril. O homem tem a testosterona, que favorece o ganho de massa muscular e a queima de gordura. Então, olha só, como a gente está em desvantagem. A gente tem um hormônio que acumula gordura, enquanto eles têm um hormônio que faz eles perder peso. E o homem tem uma dor de cabeça e se sente mal. A mulher tem dor de cabeça, gripe, até doenças mais graves, tá de pé. O homem não, tem uma dor de cabeça, caiu. Mas ele tem um hormônio super poderoso que é a testosterona nele e tá reclamando. Enfim. Então, a distribuição de gordura tende a acumular mais gordura nas coxas, quadris e nádegas, né? O homem tende a acumular mais gordura na região abdominal. Só que o homem, quando ele vem acumular gordura na barriga, gente, ele já comeu, bebeu um monte de coisa já. Enquanto a mulher comeu, sei lá, 2 pão francês, ela tá já com gordura. O homem não, tomou uma caixa, 2, 3 caixas de cerveja e ainda não dá resultado. Meu marido, se o meu marido fosse mulher, ele acha que pesaria uns 200 quilos. E teve uma época que meu marido comia tanta besteira, que o meu estômago embrulhava de ver o tanto que ele comia de besteira. E ele só tinha uma barriguinha, mais nada. Enquanto eu, só de olhar para a comida que ele comia, já engordava. Mas, enfim, sensibilidade à insulina, tá? Mulheres podem ser mais sensíveis à insulina, especialmente durante certos períodos do ciclo menstrual. Os homens têm a maior resistência à insulina com o aumento da idade. Então, a mulher, ela já é sensível à insulina. O homem não. O homem só depois de um tempo da idade, por isso que muito homem engorda quando tá mais velho, entendeu? A mulher, ela já naturalmente, principalmente no período menstrual, que é aquele que é pré-menstruação, né, a famosa TPM, ela tende ali a ter uma resistência na insulina. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu percebo quando eu tô começando a entrar na TPM, porque eu começo a ir menos no banheiro. Posso não comer nada de errado, gente, mas eu percebo que meu corpo começa a acumular água. Tipo, eu bebo a mesma quantidade de água, mas não sai. Então fica preso, começa a reter. Eu tava assim, por exemplo, semana passada, eu tava me sentindo assim, tomava água, mas não saía. Quase não tava indo no banheiro, assim. Quase não tava indo assim, com a frequência que eu vou bastante ao banheiro por tomar muita água. Mas eu não tava indo. Então, essa resistência à insulina é isso, é eu reter mais líquido, tá? Flutuações hormonais, né, durante o ciclo menstrual, podem afetar o apetite e ter a retenção de líquido. No homem não tem essas flutuações, né, hormonais. Então, assim, o homem, vamos dizer, nos 30 dias do mês, ele pode perder peso. A mulher não. Ela não tem um período, que vocês vão ver aqui, que ela já tem mais dificuldade de perder peso. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado com o quanto a gente falha na nossa dieta, tá? Por quê? Tem períodos que é favoráveis a gente perder peso durante o ciclo, e tem períodos que não é tão favorável. E se nesse período que não é tão favorável, que é quando nossos hormônios estão todos desregulados, que é a famosa TPM, né? Você ainda está comendo errado, a tendência a acumular mais é ainda maior. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado e escolher quando a gente vai comer alguma coisa fora ali do contexto da nossa alimentação. Resposta ao exercício, tá? Pode ter menor recuperação muscular e uma resposta ligeiramente mais lenta ao treinamento de resistência. Ou seja, é mais difícil a mulher, o corpo dela resiste mais aos estímulos do exercício. E quanto ao homem, ele tende a ganhar mais massa muscular mais rapidamente e tem uma recuperação mais eficiente. Olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Meu marido entrou na academia tem um mês. Se eu falar pra vocês que a perna dele já tá definindo e eu tô na academia há quanto tempo? Eu olhei aqui e falei assim, não acredito. Tem um mês só e eu tô aqui há anos. Pois é, porque o homem já tem essa tendência, entendeu? Metabolismo durante o sono, tá? Porque, gente, durante o nosso sono, por isso a importância de dormir, o nosso metabolismo funciona, tá? Aquela taxa metabólica basal, ela, durante o sono, ela funciona. Então, ou seja, você queima calorias durante o sono. Só como eu queimo essas calorias? Quando a minha taxa tá alta. Se a minha taxa tá baixa, eu não queimo, não tem tanta eficiência. Agora, quando a minha taxa tá alta, eu queimo gordura ali durante o sono. Por isso, até mesmo que a gente precisa dormir com o nosso estômago já meio que vazio. Porque senão o meu corpo vai ficar queimando a comida, ao invés de estar queimando gordura ali, durante o sono, tá? Por isso a importância de jantar cedo. Não pode jantar muito perto do horário de dormir, porque senão você não vai dormir. Seu corpo vai continuar trabalhando ali durante o sono, queimando a gordura em vez de estar queimando comida em vez de estar queimando gordura, tá? Homens queimam mais calorias enquanto dormem devido à maior massa muscular. Então,
Queima de gordura. A perda de gordura tende a ser mais lenta e distribuída com foco maior nas áreas específicas. O homem, a perda de gordura tende a ser mais rápida e distribuída de forma mais uniforme. Ou seja, a mulher, ela é tipo assim, sabe aquela frase que tem assim, parece que eu perdi tudo menos a barriga? E a pessoa fala assim, nossa, eu não sei mais o que eu faço pra perder barriga. O homem, ele começa a perder peso do corpo inteiro. Então, tudo vai perdendo. A mulher, não. Ela vai perdendo, vamos lá, começa a perder braço, daqui a pouco perde perna, perde o peito e a barriga vai ficando. A barriga é a última que vai embora. Entendeu? Então, por isso, porque o homem, ele queima a gordura do corpo todo, a mulher não, é áreas específicas. E ganho de peso pós-perda. A recuperação do peso é mais comum e possivelmente devido a flutuações hormonais. Ou seja, reganho de peso para a mulher é muito mais alto do que o homem. Homens tendem a manter a perda de peso com mais facilidade, especialmente com o exercício. Então, assim, a mulher ela já tem a tendência do reganho de peso. Então, se ela começa a voltar a ter os hábitos que ela tinha antes, o reganho de peso é muito mais rápido. Enquanto que o homem não, demora um pouco para ele ter esse reganho de peso, tá? Eu tava até vendo, como é o nome daquele que fez bariátrica? Hassum. Ele fez a bariátrica, há um tempo atrás ele falou que ele tinha parado de treinar, tava viajando muito, trabalhando muito, aí ele teve reganho de 10 quilos, mas demorou para ele ter esse reganho. Enquanto tem mulheres que, em questão de 3 meses, tem reganho de 10 quilos. E você vê que a tendência da bariátrica, se você olhar, a tendência de bariátricos que ganham peso é maior na mulher. Tem homens que conseguem manter aquela perda de peso da bariátrica por muitos anos e demoram muito para ter reganho de peso. Quando reganha, às vezes, é pouco peso. A mulher não. Tem mulheres que ganham até mais do que quando fez a cirurgia. Então, a gente tem aí essa, como se diz, essa desvantagem aí em relação ao homem, tá? Essa diferença não significa que um sexo tem mais dificuldade ou facilidade para perder peso, mas sim que são fatores biológicos que influenciam a forma e a velocidade da perda de peso que ocorre em homens e mulheres. Mas ambos os sexos podem alcançar os resultados. Então, então eu tenho que virar homem para me emagrecer? Não. Quer dizer que você tem que entender que você já tem, como é que se diz, uma dificuldade maior que o homem. Que até é uma coisa que se você competir com um homem, você vai perder facilmente. Não adianta querer competir com um homem. O homem vai sempre perder mais rápido do que você. Entendeu? Então, a gente não pode nem se comparar ao homem, né? Então, já fica aí para vocês entenderem. A diminuição do metabolismo, que agora eu quero trazer, como a gente já entendeu essa parte, homem tem uma diferença, mulher tem uma diferença, vocês entenderam ali as dificuldades da mulher perder peso, eu quero trazer aqui para vocês a questão de idade, tá? Porque se a mulher já tem a tendência de ter uma menor perda de peso. E aí a idade vai dificultando, gente. Não é mentira que as pessoas falam assim, vai diminuindo meu metabolismo com a idade. Vai. Por quê? A gente, além da idade, a gente também vai diminuindo o ritmo. Então, por exemplo, quando eu sou criança, eu corro, eu pulo, eu brinco, mal eu como. As crianças de antigamente, né? Que as crianças de hoje só ficam no celular comendo salgadinho no sofá. Mas as crianças de antigamente corria, pulava, brincava, né? Aí eu vou ficando adolescente, ainda tô ali naquele ritmo acelerado de amizade, tudo. Aí eu começo com o caso, viro mãe, aí ali já vai começando a diminuir meu ritmo. Depois vai só ladeira abaixo, a gente vai diminuindo cada vez mais o ritmo. Eu costumo até falar pro meu marido, quando ele fala assim, nós vamos numa festa tal dia, eu pergunto, vai ter cadeira pra me sentar? Porque se for pra ficar em pé, eu fico em casa. Porque realmente eu não tô mais nessa, gente. Balada, Deus me livre. Ele me chama pra balada, ele vai sozinho. Porque Deus me livre de ficar com um monte de gente agitado. Não, eu gosto de ficar sentadinha. Se for pra mim ir pra algum lugar, é sentada comendo ou bebendo alguma coisa e pronto. Então, assim, com a idade, a gente vai diminuindo o nosso ritmo, isso é natural, tá? Só que o nosso metabolismo, ele vai diminuindo, principalmente depois dos 30 anos, e é influenciado por diversos fatores, como a perda de massa muscular. Então, gente, depois dos 30, fazer uma musculação, pode ser em casa, pode ser na academia, onde for, é quase que uma prescrição médica. Não é somente por vaidade, estética, não. Porque a gente vai perdendo massa muscular. E quando a gente vai passar ali dos 60, 70 anos, a tendência a quebrar ossos é muito fácil, porque não tem a massa muscular protegendo o osso. Tá? A gente vai perdendo ao longo do tempo. As alterações hormonais, também tem a questão que a gente entra em menopausa, e a redução que a gente faz da atividade física. E a atividade física, eu digo assim, a gente vai reduzindo nossa mobilidade também, tá? Os antigos andavam muito, né? Por isso que eles não faziam academia, mas, por exemplo, meu avô andou até os 88 anos que ele morreu. Meu avô nunca parou. Então, assim, meu avô era só o pó de rabiola de magrinho, porque ele passava o dia inteiro andando na roça, entendeu? A minha avó também, a minha avó até era um pouquinho gordinha, mas não era aquela coisa obesidade, mas a minha avó também andou até o último dia de vida dela, entendeu? Os antigos eram assim, só que a gente, na modernidade de agora, a gente tá com uma tendência de sedentarismo muito grande. Tendência de ficar sentado vendo celular, vendo televisão, não sai mais nem para comprar as coisas. Aqui em São Paulo, só iFood, Uber. Então, assim, quero comer, entrega na minha casa. Até nem compras, tem gente que nem compras está indo fazer mais. Faz a compra pelo aplicativo, entrega na sua casa. Então, a gente está ficando cada vez mais sedentário. Por isso que o índice de obesidade e sobrepeso está só crescendo. Porque as comodidades de hoje, ao mesmo tempo que foram boas, estão sendo ruins para nós. E nós estamos ficando cada vez mais sedentários. Então, a tendência é cada vez piorar se as pessoas não se tocarem disso, tá? Então, vamos lá. Dos 20 aos 30 anos, metabolismo otimizado, a taxa metabólica basal está no nível mais alto devido à maior quantidade de massa muscular e atividade física regular. Então, a pessoa trabalha, geralmente na cidade dos 20 aos 30 pode ter filho pequeno, então você anda, corre atrás do seu filho, vai para levar filho para escola, tem um monte de coisa, então você está ainda na atividade. Então, a sua taxa de metabolismo ainda está alta. Só que aí você chega nos 30, início da desaceleração, né? A taxa metabólica começa a diminuir cerca de 2 a 3% a cada década.
com a perda gradual de massa muscular e leve diminuição da testosterona dos homens. Ou seja, a mulher também tem a testosterona, só que ela tem menos que o homem. Então, quando você passa dos 30 ali, entre os 30 e os 40, já vai diminuindo mais. Você já vai perdendo esse hormônio que também é importante para a perda de peso. E aí, dos 40 aos 50, a redução é mais acentuada. Ou seja, depois que eu passo dos 40, por isso até que uma das coisas que eu queria emagrecer era antes dos 40, porque eu sabia que já ia reduzir mais um pouco. Então, a perda de massa muscular acelera, gente. A gente começa a perder muito mais rápido. E o metabolismo desacelera ainda mais. Por isso, depois dos 40, é ainda mais difícil de perder peso ainda. Com a redução adicional de 3 a 5% da taxa metabólica basal. Por isso que muitos médicos estão nos falando, depois dos 40, é recomendação médica fazer atividade física, principalmente para ganho de massa muscular, um treino de força, entendeu? Para você aumentar essa taxa metabólica basal, porque senão você vai diminuindo e a perda de peso vai ficando ainda maior. E aí, olha depois dos 50. Depois dos 50, a desaceleração é contínua, não para mais, gente, é ladeira abaixo. Tem muita gente que fala assim, depois dos 50 é só doença. É ladeira abaixo mesmo, porque o metabolismo continua a diminuir e as mudanças hormonais, como a menopausa nas mulheres, agravam a perda de massa muscular e aumentam o acúmulo de gordura. Né? Não sei se alguém aqui já passou pela menopausa, mas a menopausa é por isso que as mulheres se sentem mais cansadas, porque elas estão perdendo muito massa muscular e os hormônios estão tudo desregulado. Então, estão perdendo massa muscular, ficou um buraco lá da massa muscular, a gordura cobre esse buraco, entendeu? 60 a 70, gente, o metabolismo bem mais lento, a taxa metabólica diminui ainda mais devido à perda de massa muscular acentuada e maior dificuldade em queima de calorias. Então, cheguei no 70, no 60, 70, aí é que o negócio dificulta mais ainda. E hoje eu tô vendo, hoje em dia, umas senhorinhas aí fazendo musculação e tudo. Ó, Cleide, tô na menopausa, então você já tá aí nessa desaceleração. E aí, você vê as senhorinhas agora, eu tenho uma que eu sigo até que eu gosto muito dela, eu não lembro o nome dela, mas eu sigo ela, porque ela, pra mim ela é uma inspiração, né? Ela começou a treinar com 50 anos, ela tava com... Acho que ela não tinha muito, mas acho que ela tinha uns 20 quilos acima do peso, ela começou a treinar com 50 anos. Hoje ela tem 66, a mulher toda trincada, com 66 anos. Mas foi um trabalho, ó, de muitos anos, porque ela já estava nesse momento já da desaceleração, já, entendeu? E ela não tinha tanto peso para perder. Mas eu tenho uma seguidora que ela tem 62 anos, é Eugênia. Ela conseguiu perder 15 quilos. Ela fez o jejum intermitente, algumas coisas que eu indiquei para ela, ela conseguiu perder 15 quilos. Só que demorou, eu acredito que quase um ano para ela conseguir perder 15 quilos, olha só, quase um ano. Quem tem 30 anos consegue perder 15 quilos em 2 meses, no máximo. 2 meses, 3 meses, aí chutando 3 meses. Quando a pessoa tá com 50 anos, vixe, é 2, 3 quilos por mês ali, com muito custo. Tá? Então, quanto mais cedo a gente começar a perder peso, ficar com peso saudável e ganhar massa muscular, melhor pra gente, pra nossa velhice também, tá? E a partir dos 70 anos, metabolismo reduzido, o corpo queima muito menos calorias devido à perda significativa de massa muscular, tornando o controle de peso ainda mais difícil. Então, se eu chegar no meu 70, não tiver perdido peso, vai ser ainda muito mais difícil, entendeu? A perder peso aí, com essa idade. Então, gente, quanto mais cedo eu começar, melhor para mim. Quem tem aí seus 30, 20 anos, você tá nessa idade. Elisângela, você tá naquele caso lá dos 40 aos 50, né? Já tá diminuindo de 3 a 5% de massa muscular. Então, assim, fazer exercício, mesmo que seja aquele de sem impacto que até a Ana passou para você, é recomendação. Você não pode deixar de fazer mais aquilo, entendeu? Faça a caminhada, ok, mas eu preciso fazer um exercício também que me ajude a ganhar massa muscular também. E não é sobre pegar peso, que nem os pesos da academia e tal. Eu tava até ontem, meu marido tava falando assim, você sabia que dá pra treinar em casa? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, o que eu fiz na pandemia inteira? Ele, você treinava em casa. Eu falei, porque eu fazia minha musculação em casa. Eu falei assim, você acha que eu tava de brincadeira a pandemia inteira? Porque eu queria manter o que eu tinha ganhado, né? Então na pandemia eu treinei em casa, com garrafa PET, com garrafa de amaciante, mochila nas costas, pra manter quando as academias fecharam. E aí ele precisou de um amigo dele falar que treinar em casa ganhava massa muscular, sendo que ele viu o tempo todo eu fazer isso. Só que, né, aquela coisa, santo de casa não faz milagre. Aí ele falou, quando a gente não for pra academia, eu quero que você me ajude a treinar em casa. Eu falei, agora você quer que eu te ajude, né? Que alguém foi falar. Mas, enfim, dá pra você treinar em casa, gente. Um elástico, se você comprar um elástico na Shopee, acho que custa R$ 20 o elástico, você faz vários treinos de braço, de perna, só com um elástico. Eu tenho os elásticos aqui, mas eu não sei onde que tá. Porque eu usei ele quando eu tava treinando em casa. Mas é um elástico, gente, custa R$ 20. O kit com 3 elásticos, acho que custa R$ 50. Você coloca aquele elástico na parede, dá pra fazer todos os exercícios da academia, você consegue fazer em casa, sem peso nenhum, só usando um elástico. Depois vocês procuram na internet também, no YouTube, treinos com elástico lá, que vai ter um monte de treino. Dá pra você fazer todos, da musculação em casa, sem peso nenhum. E você ganha massa muscular, tá? Então, vários exercícios tem. A Carol Borba mostra vários exercícios sem impacto, sem peso, que é treino de musculação também. Então, não necessariamente eu preciso estar dentro de uma academia pra eu ganhar massa muscular, tá? Em casa vocês conseguem isso. A questão só é a motivação pra fazer sozinha, né? É só quando a gente quer, né? A cada década, a taxa de metabolismo basal diminui cerca de 2 a 5%, principalmente devido à perda de massa muscular e alterações hormonais. Manter-se ativo e ter uma alimentação balanceada é essencial para reduzir os impactos dessa desaceleração. Então, aí trazendo aí a Elisângela, que falou que já está 47, manter uma alimentação balanceada é evitar que essa desaceleração se torne mais rápida ainda, tá? Então, é recomendação aí também manter uma alimentação
mais equilibrada e balanceada possível. Balanceada quer dizer legumes, verduras, frutas, tudo aquilo que traz nutriente para o seu corpo, tá? Então, aqui agora eu vou falar sobre a menstruação, também o impacto disso na nossa vida, tá? A gente, como eu falei lá, da mudança do ciclo menstrual, o homem não tem o ciclo menstrual, a mulher já tem, né? Mesmo quem tá aí na menopausa, ainda assim o seu corpo tem essa questão do ciclo, mesmo não vindo a menstruação em si. Mas esse ciclo aqui acaba que ainda acontecendo. Eu que tinha o DIU, eu tive o DIU, não tenho mais o DIU. Quando eu tinha o DIU, eu não tinha menstruação, mas esse ciclo eu ainda tinha, só não vinha a menstruação, tá? Então, o que é isso, gente? Ó, primeiro vamos começar falando da menstruação, tá? A menstruação, ela dura de 1 a 5 dias, geralmente. Dificilmente alguém fica 7 dias menstruado, mas geralmente é de 1 a 5 dias, tá? Então, nesse período de 1 a 5 dias, que é o primeiro dia da menstruação, os efeitos são a retenção de líquido diminui, porque a retenção ela começa antes da menstruação. Quando você começa a menstruar, a retenção de líquido começa a diminuir, mas você se sente cansada. Ah, tá. Que exame é esse? Depois você explica aí, que eu não conheço esse exame. Ó. Ah, não entendi. Não é exame, não. Você fez esterectomia, né? Agora, é retirada do óvulo não, do útero? Ou dos ovários? Total, retirada total. Ah, tá. Agora eu lembrei, porque lá no laboratório tinha, quando a pessoa não tinha tudo. Isso também já ajuda, entendeu? Por quê? Imagina que você tinha lá o seu útero, ali, os ovários e tal, e foi retirado tudo. É como se ficasse um vazio ali dentro de você. Então acaba que a pessoa sente no emocional também essa perda. Entendeu? Tudo aquilo que a gente perde do nosso corpo, o nosso emocional sente, tá? Então talvez você também tenha engordado um pouquinho nessa época, que é provável por conta disso. Por causa dessa falta aí. Tá? Então, vamos falar aqui da menstruação. Então, quando eu menstruo, começa a diminuir a retenção de líquido, mas eu me sinto mais cansada, indisposta. Por quê? Eu tô liberando ali, mesmo quando não tem sangue, mas eu tô. O corpo tá. É como se estivesse liberando aquele sangue ali. Então, a pessoa se sente um pouquinho mais cansada. Então, por exemplo, tô fazendo treino e eu sinto que nesse período eu tô mais cansada, diminui o ritmo. Nesse período, por exemplo, eu não pego tanto peso na academia, eu diminuo o peso. Eu lembro quando eu fazia cross, às vezes eu tava bem lenta, assim, o professor falava assim, hoje você veio só brincar? Eu falei assim, hoje eu tô trabalhando só com 50%. Porque era isso quando eu tava nesse período. Então, já não pegava pesado mesmo, tá? Então, pode haver uma perda de peso leve, você perde peso, mas é mais a retenção de líquido que está indo embora, devido a essa perda dos líquidos de menstruação, xixi, que você começa a fazer um pouquinho mais, tá? Aí vem depois da menstruação, vem uma fase que a gente chama de fase folicular, tá? Que dura do 6º dia até o 14º dia da menstruação. Qual é o efeito disso? Aumento do estrogênio, que acelera o metabolismo e melhora a energia, facilitando a perda de peso. É o melhor momento de exercícios intensos. Então, acabou minha menstruação, faz o seu melhor. O que é fazer o seu melhor? Treina intenso, faz uma dieta bem limpa, porque é a melhor hora de perder peso. Então, eu lembro que também, quando eu comecei aquele desafio lá que eu fiz em 2023, que eu perdi 7 quilos em uma semana, gente, porque eu dei o meu gás total, porque tinha acabado minha menstruação. Aí, como eu já sabia desse ciclo, eu falei, eu vou dar o meu máximo nessa semana. Eu perdi 7 quilos. Só que aí, depois que passou isso, eu fui perdendo 1, 2 por semana. Mas nessa semana eu acelerei, entendeu? Então, passou a menstruação, faz o teu máximo ali. Que der. Ou, não tem menstruação, Cláudio, mas você percebeu que você tá nesse período que da TPM, que a mulher, quando ela se conhece, ela sabe quando ela tá na TPM. Aí você percebeu que começou ali essa parte aqui, que os efeitos da menstruação começam a fazer um pouquinho mais de xixi, você percebe que a retenção de líquido tá indo embora, é hora de você começar a acelerar, tá? Porque aí, ó, são poucos dias, de 6 a 14. Aí, daqui a pouco vem a ovulação. Na ovulação, a energia tende a estar mais alta, o que pode ajudar na queima de calorias. No entanto, o apetite pode aumentar. Olha só. Eu tenho ali a fase folicular que eu acelero, perco. Daqui a pouco vem a fase da ovulação, que eu também consigo perder, porque aumenta a queima de calorias, porque o corpo da mulher, quando tá na ovulação, ele aumenta a temperatura. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o nosso corpo, quando tá. É muito fácil a gente saber quando a gente tá ovulando. Por isso que nem. Assim, se estudar um pouquinho, a mulher não toma nem remédio, tá? Porque ela consegue conhecer o corpo dela. E aí ela não precisa evitar filhos somente ela conhecendo o corpo dela. Que até na Igreja Católica tem o método Billings, gente, que eles ensinam, tá? Então, se a mulher se observar, ela sabe exatamente o período que ela tá, porque o corpo aumenta a temperatura nesse período, que aí por isso que queima mais calorias. A mulher, ela solta o líquido transparente também pela vagina, que também quer dizer que ela tá nesse momento de ovulação. Então, só ela evitar naquele período ali que ela não fica grávida, entendeu? Que ali já é um indicativo, tá? Mas o mundo ensinou a gente a tomar remédio o tempo todo, entendeu? Porque como a mulher não se conhece, as mulheres não procuram se conhecer. Então, é muito mais fácil usar um remédio que aí evita o mês inteiro, né? Mas a gente vai se enfiando uma bomba de hormônios, né? Foi um dos motivos também que eu tirei o DIU, por conta disso, por conta dessa bomba de hormônios que está no corpo, que também atrapalha na quem tem lipedema aí também, tá? Então, aí você vem para essa ovulação, também é um momento que você pode queimar muita caloria, só que também tomar cuidado que você aumenta o apetite, te dá fome. Então, você pode perceber que tem períodos do seu mês que você tá com muita fome. Eu percebo quando eu tô com muita fome. Aquela quantidade que eu costumo comer parece que é pouco, eu quero repetir a comida, mas é porque tô nesse momento da ovulação, tá? Aí depois da ovulação vem a fase que a gente chama de fase lútea, né? Que é do 15 ao 28, ou seja, olha o tanto de tempo que a gente fica na fase lútea. 14 dias você fica nela. Efeito, a progesterona aumenta, levando a retenção de líquido e aumento do apetite, o que pode dificultar a perda de peso e o metabolismo pode ser ligeiramente acelerado.
e o desejo por alimentos mais calóricos pode aumentar. E a gente fica 14 dias nesse período. Ou seja, o seu apetite aumenta, você quer comer doce, besteiras ali, é onde você quer nesse período comer mais coisas. Por isso que às vezes nesse período as pessoas ficam até com aquele abdômen mais inchadinho, assim, é nesse período aqui, nessa fase lútea. Eu vi um vídeo uma vez, uma mulher na internet, ela mostrando na fase lútea, o abdômen dela ela parece que tá grávida nesse período. Mas é por conta disso, entendeu? Porque essa progesterona aqui aumenta, então retém muito líquido também, tá? Então, nesse período, como a fome aumenta, a gente pode até comer um pouquinho mais, só que eu tenho que ser muito estratégica nessa fase para eu não ganhar peso. Nessa fase, a alimentação tem que ser mais limpa, eu posso até aumentar a quantidade, só que tem que ser a alimentação mais limpa. Então, aí, nesse período, você também pode comer frutas mais doces, no caso, saudável. Como frutas mais doces, tipo a manga, a melancia, que são frutas mais docinhas, porque esse aumento por desejo mais calórico vai aumentar. Então, se você toda hora querer se render ao chocolate, ao pão, ao macarrão, enfim, os afins que engordam, você vai passar 14 dias comendo errado, e aí você vai destruir o que nos outros dias você fez, entendeu? Então, tem que tomar cuidado muito com esse período. Mas isso é fácil, gente, é só se perceber. Se você começar a perceber, olhar, começa pelo primeiro dia da menstruação. Anotei ali, primeiro dia. Acabou minha menstruação, então eu já vou entrar naquela fase folicular. Vou acelerar bastante meu... Depois vem a ovulação. Ainda dá para me perder peso. Mas assim, eu já percebi que eu comecei a aumentar a minha fome. E na fase lútea, essa fase eu preciso tomar cuidado. Eu tenho que vigiar mais. Entendeu? Comer o mais saudável possível. Posso até aumentar ali a comida, mas eu tento equilibrar ali dentro do saudável e evitar comer coisas fora da alimentação quando tá nessa fase lútea. Tá bom? Porque a retenção de líquido é muito fácil. Então é assim, comi 2 pedaços de pizza. É muito mais fácil. Esses 2 pedaços de pizza vai ficar ali quase que uma semana falando com você. Você fala, nossa, eu comi só 2 pedaços de pizza e parece que eu comi um boi. É porque você tá nessa fase. Entendeu? Então, evitar nessa fase sair fora da dieta. Se é para sair um pouquinho fora da dieta, faz na fase folicular, porque seu corpo está suscetível a perder peso. Então, come ali algo que você quer, deixa para comer nessa fase. Que aí é muito mais fácil você perder aquilo, tá? Quis trazer essa parte para vocês entenderem sobre o ciclo. Deixa eu botar aqui o slide. E o quanto ele influencia, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês sobre as doenças de cada tipo de corpo, tá? Quando eu faço processo individual, hoje eu faço a análise de perfil do corpo todo, tá? E cada corpo ele tem esse diferencial que vem das couraças que a gente foi criando conforme a gente foi tendo traumas na nossa infância. E aí seu corpo criou uma couraça. Por exemplo, eu sou da couraça da sexualidade, que é o quadril mais largo. Por isso que eu sou mais fininha em cima e o quadril um pouco mais largo, coxa grossa, né? Porque a fase ali, que era a fase que eu tava conhecendo a figura paterna, que era a questão da proteção, de pai, segurança, foi a fase que meu pai foi embora, entendeu? Então aquela proteção que eu tinha de pai, eu não tive mais. Então é como se meu corpo precisasse proteger essa parte da sexualidade para se sentir segura. Então, eu, naturalmente, gente, quando eu percebo que eu começo o meu quadril aumentar, engordar um pouco, é essa questão de proteção. É porque eu tô me aproximando. Por exemplo, a fase da ovulação é uma fase que eu tendo a reter líquido. Por quê? Porque na fase da ovulação, a gente tende a aumentar o nosso libido. Então, eu já percebo que o meu corpo começa a reter líquido e eu não engordo na barriga, né? E depois da cirurgia é mais difícil ainda. Mas eu percebo que o meu quadril começa a aumentar um pouco. Entendeu? É coisa de 2, 3 centímetros, mas eu percebo, né? Porque como eu me observo bastante, eu percebo. Porque eu tenho a questão da proteção. Dificilmente eu vou engordar aqui pra cima. Quando eu venho engordar aqui pra cima, só se eu tiver 5, 10 quilos a mais, que aí eu começo a perceber, meu braço aumenta, a barriga dá uma inchadinha também. Mas geralmente é perna e aqui o quadril, tá? Mas vamos falar sobre as doenças de cada tipo de corpo. Ó, aquela pessoa que tem um corpo magro e que engorda apenas barriga, né? Que é aquele que as pessoas chamam de falso magro, que parece que só tem barriga. Não tem gordura nas pernas, não tem gordura nos braços, é só aquela barriguinha lá. No corpo dele é muito fácil desenvolver alergias, que ele tem dificuldade de contato. Quem tem o corpo falso magro é aquelas pessoas que elas são mais introvertidas, elas não gostam muito de conversar, pessoas que gostam muito mais de computador, de tecnologia, essas coisas, geralmente usam óculos, são inteligentes porque eles são criativos, mas eles têm dificuldade de contato com pessoas, por isso que eles trabalham muito na área de TI, quem é falso magro, porque eles não querem contato com pessoas, eles preferem máquinas mesmo, tá? Barreira nos órgãos dos sentidos, pele, tato, paladar e audição, problemas respiratórios, que é a barreira de contato com o ambiente, anorexia, recusa, rejeição da mãe. Então, geralmente, essa pessoa que é falso magro, além da gravidez, ela sofreu algum tipo de rejeição da mãe, tá? Talvez a mãe não aceitou a gravidez no começo, enfim, alguma coisa ali. Problemas mentais, psicose, depressão, que ele quer se esconder, né? Que a depressão, geralmente, a pessoa fica mais escondida, a gente caso síndrome do pânico também, entendeu? Alterações bioquímicas, mesmo sem excesso de peso, caso não tenha um estilo de vida saudável, hipoglicemia, tá? Essas alterações bioquímicas, mesmo não tendo excesso de peso, né? É porque essas pessoas, elas tendem a ser aquelas pessoas que comem muito errado. Tipo, o falso magro é aquele que come salgadinho, que toma todinho de manhã, bolacha recheada. Eles têm uma alimentação, mesmo eles não sendo gordos, eles acabam tendo uma alimentação muito mais infantil, tá? Então, por isso que eles podem desenvolver algumas doenças ali. Eu conheci uma menina uma vez que ela tinha 47 quilos e ela tinha diabetes. Diabetes tipo 2, que é a diabetes da alimentação mesmo. Por quê? Ela só comia errado. Ela era magrinha, mas ela só comia errado. Então, ela desenvolveu diabetes por conta disso, tá? Hipoglicemia, né? Hipoglicemia é a taxa baixa de açúcar no sangue. Tá? Então, quem é aquele magro, mas tem só aquela barriguinha, ele pode desenvolver essas doenças. Corpo arredondado, facilidade de ganhar gordura e flácido. Então, o que é um corpo arredondado? É aquele gordinho inteiro.
Aquela pessoa que você olha, você fala assim, nossa, essa pessoa é gordinha por inteiro. As pernas são gordinhas, braços, barriga, rosto bem arredondado, né? Tem um rosto bem arredondado. E se você pegar nele, ele é molinho, entendeu? Ele gera aquelas pessoas que os outros gostam de abraçar. Eu falo assim, parece um ursinho. Nossa, você é tão gostoso de abraçar, quem é gordinho assim. Eu já fui, né? Quando eu tava, né? Que o nosso corpo também muda de fase, tá, gente? Quando eu pesava 132 quilos, eu tinha mais tendência a essa parte do compulsivo emocional. Então, eu tinha o rosto bem arredondadinho. E se abraçasse, eu era mais fofinha, entendeu? Então, quem tem esse corpo todo gordinho, mais flácido, problemas digestórios, desde a boca até o intestino delgado, absorção de nutrientes. Então, assim, como a pessoa que tem esse corpo é a pessoa que sofreu um abandono ali, que começou na amamentação ali, ou amamentou demais, tempo demais, ou não amamentou, ou amamentou pouco tempo. Então, as doenças sempre vão ser relacionadas à boca. Por isso que vai até o intestino. Por quê? Pra gente ter uma doença no intestino, tem que entrar pela nossa boca, tá? Então, ela tem também já uma dificuldade de absorção de nutrientes. Então, se essa pessoa, que é o que a maioria faz, a bariátrica, essa pessoa vai desenvolver várias doenças depois da bariátrica. Por quê? Porque ela já tem uma dificuldade naturalmente no corpo dela de absorver nutrientes. Quando você faz bariátrica, o seu intestino ele não consegue mais absorver por causa tem dois tipos de bariátrica, né? Tem aquela que desvia o intestino, que você come e caga mais geralmente, né? Ou aquela que corta seu intestino. Seu corpo já perde uma absorção de nutrientes ali. E aí você já tem essa dificuldade. Aí vem a bariátrica, então é uma pessoa que tem que tomar muita vitamina. Muita vitamina e não pode deixar de tomar vitamina, porque senão ela fica doente, tá? Doenças, obesidade, né? Compulsão alimentar, distúrbios alimentares, pode desenvolver bulimia, gastrite, problemas no esôfago e intestino, distúrbios metabólicos demoram mais para aparecer. Então, aquelas pessoas que falam assim, mas eu tô gordinha, tô saudável, porque demora um pouco mais para aparecer, entendeu? Esse distúrbio metabólico. Mas quando aparece, vem tudo de uma vez. É quando aquela pessoa começa a descobrir que tá com diabetes, gordura no fígado, pressão alta, colesterol, tudo de uma vez. Entendeu? Porque demora um pouco para aparecer. Então, não existe gordo saudável. Em algum momento, seu corpo vai dar os sinais, entendeu? Diabetes. Por que a pessoa que que tem esse corpo arredondado, ela desenvolve diabetes? Porque ela perdeu o prazer na vida. Quando ela se desilude com a vida, na vida dela ela não tá vendo mais nenhum prazer, então por isso que ela come doce, por isso que ela come pão, essas coisas, porque ela não tem mais prazer na vida dela, tá? Ansiedade, que é o medo de ir pra vida, ou seja, ela tem medo do que vai acontecer no futuro dela. Então, por isso que ela vive na ansiedade. Depressão, a presa no passado, mãe, vitimização. Então, essa pessoa que ela vive que é uma depressão, às vezes a gente nem percebe que a gente está com depressão, tem que tomar cuidado, porque a depressão é uma doença muito silenciosa. A gente já começa a dar sinais de depressão, de estar entrando em depressão, só que a gente demora a perceber, tá? Somente uma pessoa que é muito observadora, que isso é uma característica de quem tem o alto risco, né? Quem é o... Eu acho que se vocês assistiram a aula sobre os perfis no desafio, eu falo sobre esses perfis que eu tô falando aqui. O alto risco, ele tem essa tendência de ser observador. Por quê? Ele consegue perceber muito mais rápido as coisas. O compulsivo não, ele demora a perceber as coisas, até mesmo nele e nas pessoas à volta dele. Então, por isso que a depressão, ela acaba sendo silenciosa, quando ele vem a perceber, ele já tá dando sintomas há 1 ano, 2 anos e ele não percebeu, tá? Mas por que desenvolve a depressão? Geralmente é porque tá presa no passado, da vitimização ali. Geralmente por alguma coisa que passou com a mãe ali, geralmente o compulsivo é muito da mãe. Então, aquilo que passou com a mãe, é como se ele não perdoasse o passado dele. Se ele não liberar esse passado, ele vai viver nesse ciclo de vitimização, tá? Então, porque lá no passado minha mãe fazia... gente, eu tenho uma coisa, isso é comigo, mas também é de tudo que eu estudei, né? O passado, ele tem que nos servir como aprendizado. Por exemplo, a minha mãe, vou falar, minha mãe era controladora. Minha mãe não era, ela é, né? Mesmo a gente casado, não mora na casa dela, parece que ela quer controlar a nossa vida o tempo todo. Por isso que eu adoro morar longe da minha mãe. Longe assim, não morar no mesmo bairro que ela. Porque ela faz isso, ela quer saber de tudo que a gente quer fazer. E eu estando longe dela, ela nem sabe. Se ela não ligar e eu falar, ela não sabe do que acontece aqui na minha vida. Porque minha mãe é assim. Só que eu vou ser controladora com a minha filha também? Ou eu vou ficar olhando e falar assim, nossa, porque se minha mãe tivesse sido assim comigo, eu não seria assim? Não, gente, é vida que segue. Minha mãe deu o melhor que ela podia dar naquele momento. Agora, minha vida tem que ser diferente, eu tenho que passar para minha filha diferente, entendeu? Então, essa questão que eu tenho comigo. Mas se a gente estuda, a maioria fala assim, gente, tem que perdoar o passado. Por isso que na Bíblia tem tanto falando sobre perdão. Perdoa o seu passado, traz o aprendizado que aquilo te deu e libera o teu futuro, tá? Então, a pessoa que tem esse corpo mais arredondado, facilidade de ganhar gordura e é flácido, é esse tipo de pessoa, tá? Então, ele desenvolve esse tipo de doença. A pessoa que ela é mais gordinha, mais em cima, né? Porque parece que o corpo dela é meio que um triângulo, que ela é mais forte em cima e ela vai meio que fechando, assim, as pernas vão fechando, fazendo meio que um triângulo, tá? Então ela tem a tendência a ser maior aqui, um pouco mais larga, até assim, os ombros é um pouco mais largo que o quadril e a barriga também. Então essa pessoa, ela tem dificuldade de ficar doente porque ela tem medo que as pessoas cuidem dela, ficar na mão de alguém. Ou seja, ela não fica doente. Por quê? Ficar doente é ser manipulado pelos outros. Então dificilmente ela fica doente. Mas quando ela percebe que está doente, é quando já está quebrada e não tem base de sustentação. Quando ela está doente, gente, ela já é uma queda muito grande. Então, olha as doenças que ela pode desenvolver. AVC, infartos ou aneurisma. Só doenças perigosas. É o tipo de pessoa que quando ela fica por exemplo, na cama, ela meio que entra num estado de depressão, porque ela tem que ser manipulada pelos outros. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela tem uma tendência disso daí. A minha mãe, foi terrível cuidar dela com aquele pé quebrado.
que ela ficava nervosa o tempo todo, mas eu sei o que era, porque ela estava se sentindo manipulada por todo mundo, porque ela não podia controlar, porque ela tem o perfil controlado, ela não podia controlar, era a gente, ela estava dependendo da gente, então foi quase que insuportável cuidar da minha mãe, porque ela estava muito nervosa, tinha que estar o tempo todo tentando acalmar ela, porque ela queria as coisas do jeito dela, enfim. Então, a minha mãe é uma pessoa que ela não fica doente quase, gente, é muito difícil minha mãe ficar doente. E mesmo ela doente, ela continua fazendo as coisas, entendeu? Então, quem tem esse tipo de corpo, ele não gosta de ficar doente, mas quando ele fica é para derrubar mesmo, tá? Então, e geralmente tem essas questões do infarto, do AVC ou do aneurisma, que são coisas que são bem perigosas. Então, são pessoas que, às vezes, né, dependendo do tipo de infarto, aí ele nem volta, entendeu? Aí tem aquela pessoa, ela tem o corpo mais quadrado, durinho, e o bumbum pra dentro. Sabe aquelas pessoas que o bumbum é mais, não é aquele bumbum mais empinado, que às vezes a pessoa que tá gordinha, tipo eu, quando era gordinha, aquela bunda bem arredondada pra fora. A pessoa, mesmo ela estando acima do peso, é aquela bunda um pouco mais pra dentro. E ela tem um quadril aqui, não é aquele quadril que forma assim, é aquele quadril um pouco mais reto aqui, assim, entendeu? Quase que o ombro e o quadril dela é quase do mesmo tamanho, tá? Geralmente é pessoas que têm aquela barriga pra frente, tá? Também é quem tem esse tipo de perfil, por isso que o bumbum dela é mais pra dentro, porque ela anda meio que com a barriga mais pra frente, tá? Então, olha as doenças que essa pessoa pode desenvolver. Doenças no intestino grosso, né? Que é a absorção de água e fermentação da microbiota. Então, ali, o intestino dela tem já dificuldade de absorver nutrientes também, tá? Doenças relacionadas à dificuldade de colocar para fora. Então, ela pode desenvolver câncer no colo, hemorroidas, fístulas anais, constipação. Por quê? Por que ela tem esse bumbum mais para dentro? Porque ali na fase que ela estava de começar a fazer cocô ou xixi sozinha, ela foi muito repreendida nessa fase. Ela foi provavelmente muito humilhada ali naquela fase, sabe? Então, quando seu filho está começando a fazer cocô ou xixi, que você briga com ele porque ele fez xixi nas calças, ele pode desenvolver esse corpo aqui e também pode desenvolver essas doenças. Por quê? Porque é a fase que a criança não controla. Ela está aprendendo. Aí ela fez xixi, a mãe briga. Ela fez cocô, a mãe briga. Então, a criança, ela sente que ela está sendo humilhada, então ela precisa aprender. Ela não pode soltar, ela precisa aprender. E o que isso quer dizer com a parte mental e emocional? É uma pessoa que também prende muito, prende a emoção. Eu não posso sentir porque vão brigar comigo, vão me humilhar. Eu não posso falar porque vão brigar comigo, vão me humilhar. Entendeu? Então, ela não prende, não foi, essa questão de prender para a mãe não brigar, ela aprende tudo até hoje. Então, por isso que ela tem esse corpo mais durinho. Durinho pra quê? Pra eu ser forte, pra eu aguentar as coisas que eu preciso aguentar, calada. Entendeu? Então, são pessoas que têm a tendência a ser muito submissas, tá? De aceitar tudo, principalmente quando é questão de casamento, aceita tudo que o marido quer, impõe ali por conta disso, tá? E olha só, ela tem conflitos de uma musculatura forte, com pouco movimento, distensão muscular e dor na lombar. Então, essas pessoas ela têm a tendência a ter essa dor na lombar, porque como ela tá sempre prendendo e jogando a barriga para frente, então ela tem a tendência a ter uma dor ali na coluna lombar, tá? E ela é uma pessoa que ela tem músculo, sim. Entendeu? Por isso que ela se torna forte, entendeu? Então ela tem um pouquinho mais de músculo, por isso que é que a gente chama de gordo durinho, assim, que tem aquela gordura que não é tão flácida, compulsiva emocional, é aquela pessoa bem molinha mesmo. Essa pessoa que tem o corpo mais quadradinho é mais durinho, se apertar, parece que a gordura dela é um pouco mais durinha. Que é aquela, não sei se vocês já ouviram falar, é aquela gordura mais difícil de perder, que é aquela que chamam de gordura marrom. Tem uns médicos que chamam de gordura marrom. Por conta disso, quem tem esse corpo aqui, ele até mesmo, para perder peso, é uma perda de peso mais lenta, porque ele precisa se sentir seguro. Então ele não perde peso rápido, ele perde peso devagar, tá? Ela tem retroversão pélvica, ou seja, é aquela anda mais para frente, assim, por isso que também o bumbum para dentro. E baixa mobilidade, carrega peso, então a pessoa vive cansada. Sabe aquela pessoa, nossa, parece que eu tô cansado o dia inteiro, quer sentar, vive se escorando nas coisas, assim? É esse tipo de pessoa, né? Como se ele carregasse peso o dia inteiro. Dor na cervical, né? Também aqui. Por que ele tem dor na cervical? Anda mais abaixado, assim. Como se ele estivesse carregando uma mochila cheia de peso. Então, meio que aqui nas costas dele tem uma arredondadinha, meio que um calombo assim. Que ele anda mais abaixado assim. Olha assim, ele abaixa aqui, ele põe a barriga para frente, o bumbum para dentro. E aí, ele acaba tendo essa dor aqui na cervical, tá bom? Hipercifose, eu não pesquisei, mas é um tipo de doença também. Problemas osteomusculares, né? Que é problema também na musculatura. Fibromialgia, por isso que eu falei, Elisângela, que você tinha que participar, que era por causa disso. Entendeu? Então, quem tem esse tipo de corpo, ele desenvolve a fibromialgia. Raiva contida. A raiva faz o quê? Ele tem hipertensão arterial, problemas no fígado, garganta e bruxismo. Ansiedade, medo de errar. Então, uma pessoa que tem esse corpo mais durinho, ele tem medo de errar. Então, ele é uma pessoa que tem tendência a perfeccionismo. Por quê? Ele tem medo o tempo todo de errar. Então, já que não vai sair perfeito, eu nem faço. Ele já, antes dele começar, ele já tá com esse medo de errar. Depressão, por conta do excesso de pressão. Que pressão é essa? A pressão que ele mesmo coloca nele mesmo. Por ser perfeito, por fazer tudo certo o tempo todo. A autocrítica dessas pessoas são muito grande. Então, ele erra, ele não tolera erro, então é como se ele tivesse um chicote nele mesmo o tempo todo, para querer acertar. Repressão sexual, né? Então a pessoa acaba também tendo essa disfunção sexual. Também entra naquele caso lá, na hora que ele estava começando a fazer xixi, cocô, ele sofreu aquelas humilhações, também ele tende a se fechar mais com essa parte da sexualidade também, tá? E no caso dos homens, aí ejaculação precoce, tá? Então quem tem esse corpo mais quadradinho, durinho, tem tudo isso. E aí o último, que é o corpo mais harmônico, que aí eu me identifico, violão, engorda mais no quadril, problemas nos genitais, lembra que eu falei para vocês no começo, da ginecologista? Falou para mim? Ó, então, é uma pessoa que desenvolve muito facilmente DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis,
problemas sexuais, dificuldade de obter orgasmo nas mulheres, mesmo com a energia sexual alta. Então, a mulher que tem esse tipo de quadril, ela já tem uma libido mais aumentada. Só que também, em contrapartida, ela já tem mais dificuldade em ter orgasmo nesse tipo de mulher, tá? Dor na lombar, hiperlordose lombar, mesmo com a coluna perfeita. Por quê? Como ela tem um bumbum mais empinadinho aqui, então acaba dando uma dorzinha aqui nesse cantinho da lombar. Então, quanto mais gordinha, mais ela sente dor aqui. Eu lembro quando eu tava com 132 quilos, eu queria trocar o colchão da minha cama, porque eu achava que era colchão. Mas não era. Era essa hiperlordose lombar, por conta que o bumbum muito grande, acabava com a minha coluna dando uma viradinha ali, tá? Enxaqueca, quando a carga sexual está reprimida e a descarga de energia sobe para a cabeça. Então, assim, como esse tipo de mulher, ela já tem essa energia sexual, né? E a gente fala de energia sexual, gente, não é que a mulher é tarada, não. A gente pensar assim, a energia sexual que a gente fala é que ela já tem uma energia para ação. Né? Quando a gente estuda Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele fala sobre essa energia que todo mundo tem. Só que quem tem esse tipo de perfil tem mais. Então são pessoas que fazem muita coisa, ela tá sempre agindo, fazendo. Porque como ela tem essa energia alta, vocês podem ver que eu sempre estou em ação, fazendo alguma coisa. Por quê? Porque se eu não gasto essa energia, ela vai pra minha cabeça. Então eu sinto dor de cabeça, entendeu? Eu não consigo ficar muito parada, gente. Eu não consigo. É tipo assim, se eu tô aqui na minha casa, eu não consigo simplesmente. Olha como eu estudo, gente. Eu coloco o notebook pra rodar o vídeo e tô fazendo coisa. Não consigo sentar simplesmente, a não ser que isso exija de muita concentração, sentar, parar e estudar. Eu tenho que estar fazendo mais coisas. Então, por quê? Porque como eu tenho essa questão da energia sexual, eu preciso gastar essa energia com alguma coisa, fazendo alguma coisa, na ação. Para mim, é mais difícil ficar parada do que fazer. Tanto que, por isso, quando eu fiquei desempregada, foi um dos motivos pelos quais também eu engordei. Porque eu não estava fazendo. Porque trabalhar me exigia fazer muita coisa. No que eu parei, eu não tinha com que gastar minha energia, eu acabei engordando, tá? Então, essa descarga sexual quer dizer isso, entendeu? Que essa pessoa que tem essa energia, ela tem essa energia para fazer as coisas. Então, é uma pessoa que sempre vai estar em movimento, tá? Então, se ela não faz, se ela não está em ação, essa energia sexual sobe para a cabeça. Aí é quando ela sente dor de cabeça, tá? Problemas musculares pelo excesso de movimento. Então, como ela está sempre fazendo, muito agitada, ela acaba sentindo muitas dores musculares por conta disso. Eu percebo, tem vezes assim, que nem quando eu fiz a cirurgia, eu não estava fazendo musculação, mas teve momentos que eu senti que eu tinha feito o exercício um dia antes. Eu falei, nossa, tô sentindo muito de dor muscular, mas não era porque estava fazendo alguma coisa, tá? Dores no corpo, vigorexia. O que é vigorexia, gente? A pessoa que tem esse tipo de corpo e ela emagrece, ela tem que tomar cuidado para ela também não desenvolver essa vigorexia, que é o quê? Excesso de exercício físico. Então, a pessoa aquelas pessoas que passam 3, 4 horas na academia, ela desenvolve isso daqui. Então, ela quer sempre mais. Sabe aqueles homens que é super enormes, assim? Aqueles tipos de homem, eles têm provavelmente vigorexia, excesso de exercício, quer fazer. Tem gente, por exemplo, na academia que eu faço, que vai na academia de manhã e de noite. Então, provavelmente já desenvolveu isso daí, tá? Ansiedade, estafa ou burnout, tá? Esses três são bem parecidos, tá? A ansiedade, eu desenvolvi em 2021 no trabalho, e depois em 2022 eu tive burnout, tá? Eu só não sei se eu tive a estafa, tá? É porque são muito parecidos os sintomas, tá? Mas tem muita tendência a desenvolver isso, porque a ansiedade é o medo, porque como ela é uma pessoa da ação, então ela sente medo quando ela tá sem fazer nada. Então ela começa que no futuro, o futuro dela será só aquilo, então ela começa a desenvolver a ansiedade. A burnout é o nível mais alto da ansiedade. A burnout é quando o estresse está tão alto dela, né? Que é o que aconteceu comigo. Do fato de eu estar em casa sem fazer nada, o estresse estava tão grande de não fazer nada, que eu desenvolvi o burnout e eu fui parar no hospital por conta disso, né? Aí já dá sintomas físicos. E o burnout, gente, não queira ter isso. Porque, olha, foi uma recuperação muito difícil do burnout, porque a ansiedade já é difícil. O burnout, ele mexe demais com a tua emoção, com a tua mente. Eu lembro que demorou, acho que uns 3, 4 meses para eu realmente me recuperar daquilo. Além de ter quase desmaiado, ter ido parar no hospital com a glicemia 47, que era muito baixa, passei o dia inteiro no hospital, fui para o hospital 3 vezes, enfim, foi muito ruim, mas para me voltar a recuperar, realmente demorou uns 3 meses aí. Não só o meu corpo, mas meu emocional, tudo, a minha mente, tudo demorou uns 3, 4 meses, eu lembro, na época, para eu me recuperar, tá? Então, cada tipo de corpo vai desenvolver esses tipos de doença. Claro, né? Se eu não estou fazendo nada, né? Sendo sedentário, alimentação desregulada, essas doenças é provável que eu possa desenvolver algumas delas, tá? E aí eu vou falar para vocês, corpo inflamado não emagrece. Então, se eu não cuidar do meu corpo, por isso que eu quis passar o detox para vocês essa semana, porque o meu corpo inflamado, ele não emagrece, a minha mente não se abre para o novo e o meu emocional não fica controlado, porque o meu corpo está inflamado. O corpo, ele é o resultado de tudo que está na sua mente e no teu emocional. O corpo é aquilo que você consegue ver. A mente e as emoções, a emoção você ainda consegue sentir. A mente, só quando eu presto atenção nos meus pensamentos, eu consigo perceber, tá? Então, o corpo inflamado, ele tá inflamado nas emoções, ele tá inflamado na mente também. Então, qual é o prejuízo desse corpo inflamado? Tá? A inflamação crônica, ela desacelera o metabolismo, dificultando a queima de gordura e a conversão de alimentos em energia. Porque tudo que eu como tem que se transformar em energia para o meu corpo se movimentar. Se eu tô com essa desaceleração do metabolismo, isso não se transforma em energia e começa a virar gordura e começa a acumular, tá? Resistência à insulina. A inflamação aumenta a resistência à insulina, o que impede que o corpo use glicose de forma eficiente, levando ao acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Então, quando eu como,
o meu corpo joga essa glicose para todas as áreas do meu corpo, porque a glicose é essa energia. Só que, se eu estou com resistência à insulina, o meu corpo só acumula gordura. Ele não distribui, por isso que eu até desenvolvo diabetes, ele não distribui essa glicose para todos os órgãos do meu corpo. Então, eu vou sempre estar pedindo mais. Então, eu como um doce agora, aí daqui a pouco eu quero mais doce, por quê? Como o meu corpo não está conseguindo distribuir essa glicose, eu vou pedir mais, mas eu estou ali só o tempo todo acumulando gordura, porque o meu corpo não está conseguindo distribuir essa glicose para se formar energia. Aumento do cortisol. A inflamação eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que contribui para o aumento do apetite e o armazenamento de gordura abdominal. Então, cortisol é o hormônio do quê? Do estresse. Então, se eu estou estressada, meu cortisol aumenta, eu sinto mais fome. E aí, para onde vai essa gordura? Barriga. Então, por isso que a gente tem que cuidar das nossas emoções. Quanto menos estressada, mais eu consigo emagrecer. Retenção de líquido. A inflamação pode causar o inchaço e retenção de líquido, o que pode mascarar os resultados da perda de peso na balança, mesmo que você esteja se esforçando para emagrecer. Então, se o meu corpo está inflamado, ele retém líquido. Então, é aquilo que eu falei para vocês, que eu percebo quando eu estou na fase da TPM, porque eu bebo água e eu começo a diminuir no banheiro. Então, eu começo a reter mais líquido. Só que imagina uma pessoa que vive sempre estressada, que vive com as emoções todas desreguladas. Ela está o tempo todo retendo. E mesmo que ela esteja fazendo tudo certinho, se o corpo dela ainda estiver inflamado, ela não perde peso na balança. Então, cuidar de todo o nosso corpo, desinflamar o nosso corpo, por isso o detox, né? O detox é o quê, gente? É eu fazer essa limpeza no meu corpo. Como que eu faço essa limpeza? Quando eu só como alimentos mais naturais. Porque se eu continuo comendo pão, tapioca, doces, enfim, o meu corpo, se ele está inflamado, ele não desinflama. Eu preciso dar esse reset no meu corpo para que ele desinflame, para que eu consiga seguir daí. Eu posso até incluir essas outras coisas depois, mas eu preciso desinflamar meu corpo primeiro, tá? Dificuldade em queimar gordura. A inflamação dificulta o processo de liberação de gordura das células adiposas, tornando mais difícil para o corpo queimar gordura como fonte de energia. Então, se eu começo a comer alimentos mais naturais, beber água e tudo, e tiro um pouco tiro os industrializados, o meu corpo tem que automaticamente queimar a gordura para gerar energia. Por quê? Ele precisa, quando entra a comida saudável, gente, essa comida o meu corpo sabe distribuir para ali. Mas não é uma energia que fica acumulada. Meu corpo ele vai queimar aquilo ali. Mas se eu estou acima do peso e eu preciso de mais energia, então meu corpo vai pegar da gordura, vai queimar para gerar essa energia. E aí eu perco peso, entendeu? Só que quando eu estou jogando energia, por exemplo, do pão, do macarrão, da tapioca, essa energia, o meu corpo não precisa queimar gordura. Então, logo, ele vai fazer o quê? Ele vai acumular também essa gordura, essa energia que vem da tapioca, porque ele está inflamado. Então, eu preciso desinflamar meu corpo, que aí eu vou ensinar meu corpo novamente a queimar essa gordura para gerar energia, para aí depois eu incluir esses alimentos aos poucos voltando. Mas primeiro eu preciso fazer essa limpeza no meu corpo. Por isso que eu passei o detox. Então, se você está com dificuldade de perder peso, faz esse detox essa semana. Faz. Você vai ver, além de resultado na balança, vai ter resultado no teu emocional, vai ter resultado também na tua parte mental. E aí eu trouxe aqui o que fazer, né? Para inflamação. Alimentos anti-inflamatórios. Priorize os alimentos anti-inflamatórios como frutas e vegetais, e especialmente as folhas verdes e frutas vermelhas. Peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, azeite de oliva, gengibre, cúrcuma e nozes. Então, se puder dar preferência a esses alimentos, que são fontes mais ali, as folhas verdes, porque elas têm vitamina B12, tem proteína em algumas folhas também, né? As frutas vermelhas, porque ela tem baixo teor de açúcar, tá? Os peixes, porque tem ômega 3, e o azeite, porque são fontes de gordura natural, tá? E a cúrcuma, que é o famoso açafrão, que ajuda ali também na desinflamação, por isso o shot anti-inflamatório de manhã. Evitar alimentos inflamatórios. Limite o consumo de alimentos processados, açúcar refinados, carboidratos simples e gordura trans, que podem agravar a inflamação, tá? Então, tem que evitar esses alimentos para desinflamar. Exercício físico moderado, atividade física regular, especialmente exercício aeróbico e de resistência, que pode reduzir a inflamação e ajudar a melhorar o metabolismo, tornando mais fácil a perda de peso, tá? Então, caminhada, corrida, aqueles exercícios que são mais aeróbicos mesmo, polichinelo, corda, jump, essas coisas, a caprichar nesse período também, nesses exercícios, tá? Mais até do que a musculação em si, o treino de força pesada. Gerenciamento do estresse. Técnicas de relaxamento, como a meditação, yoga, respiração profunda, pode ajudar a controlar os níveis de cortisol e reduzir a inflamação. Hoje eu ouvi de uma aluna minha, a Renata, ela não está aqui. Ela falou assim, Clau, você não imagina como aquele exercício da respiração que você passou está me ajudando. Ela falou que começou a ter uma crise de ansiedade ontem, e ela falou que o exercício de respiração fez ela controlar a crise de ansiedade dela. Então, gente, aqueles exercícios não tirei da minha cabeça, é ciência. Então, sentiu a ansiedade? É só respiração. 4 segundos eu puxo, seguro 7, solto em 8 segundos. Isso vai relaxar sua mente, vai relaxar suas emoções e vai relaxar o seu corpo, tá? Então, procurem praticar esses exercícios de respiração, tá? Aquela meditação, aquele áudio que eu passei do estresse semana passada, usem ele também para ajudar no relaxamento. Sono adequado, dormir bem, é crucial para a recuperação do corpo, para o controle da inflamação. A falta de sono pode agravar a inflamação e os desequilíbrios hormonais, tá? Vou falar algumas dicas aqui. Não consigo dormir bem, Cláudio. O que eu faço? Primeiro, esvazia sua mente, tá? Tá com preocupação? Pega um caderno, pega todas as preocupações que estão na sua cabeça, bota no caderno antes de dormir. Segundo, tela de celular. 1 hora antes de dormir, não pega em tela nem de celular, nem televisão.
tá? 1 hora antes de dormir, porque seu cérebro fica acelerado quando a gente está em contato com tela antes de dormir. Terceiro, leia um livro, se puder, ali na hora de dormir, porque isso relaxa a sua mente também. E o último se puder, tomar um chazinho. Chazinho de camomila, erva doce, ali antes de dormir, isso tudo ajuda o seu sono ficar com mais qualidade, tá bom? Hidratação, beber água também ajuda a reduzir a retenção e eliminar toxinas que podem contribuir para a inflamação. Gente, quase ninguém dá valor à água, tá? Mas 70% do nosso corpo é água. 70%. Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala em limpeza, como é que a gente lava banheiro? Com água. Como é que a gente lava nossas roupas? Água. Como é que a gente lava a louça suja? Água. A água tá em tudo, gente. Quer limpar o corpo? Água. As pessoas ficam procurando coisa, pagando caro, em chá, chá detox, sei lá, um monte de coisa, pílula detox, um monte de coisa. Gente, é só tomar água. Toma 3 litros de água todo dia pra você ver. Seu corpo vai viver limpo e desinflamado. É só tomar água. Não precisa de muita coisa, entendeu? Não precisa estar tomando chá toda hora, um monte de chá. Você pode tomar um chazinho para ajudar? Pode. Mas o primordial é a água. Se eu tomar 1 litro de chá, mas não tomar 3 de água ali, 3, tem gente que precisa de mais, né? Mas eu tô falando assim, 3, se eu não tomar 3 litros de água, o seu chazinho não vai fazer nada. Eu já conheci pessoas que o chazinho até fez ela reter mais líquido. Que ela bebia só chá, não bebia água, fez ela reter mais líquido. Quer limpar seu corpo? Toma água. Que ela tem esse poder de fazer essa limpeza, tá? E aí, pra gente finalizar aqui, eu vou ver se eu acho um videozinho rapidinho, ele tem 1 minuto para mostrar para vocês aqui. Eu mostrei para minha aluna esse hoje. Cadê? Deve estar no meu aqui que eu mostrei agora à tarde para minha aluna. Oi? Apareci. Right. Esse vídeo apareceu para mim hoje, gente. Eu achei ele muito incrível. Porque você percebe que o cara, ele entrou no banheiro sujo, com mosca. Na hora que ele foi lavar a mão, o negócio do sabão não funcionava, o negócio de secar a mão ali com o papel não funcionava, o outro não funcionava, o banheiro sujo, ele se olhou no espelho, até ele se sentiu feio no espelho. Enfim, tava tudo, o ambiente tudo combinando para o cara ficar triste. Quando ele entrou da segunda vez que o banheiro tava limpo, né? Passou por um processo de limpeza, você viu que era o mesmo banheiro, só que ele passou por um processo de quê? De limpeza. As coisas tudo estavam funcionando, o quanto isso, a felicidade que aumentou no rapaz. A mesma coisa é a gente, enquanto tiver tudo sujo, né, que aí traz o corpo inflamado, enquanto tá todo o nosso corpo sujo, a minha mente tá bagunçada, as minhas emoções estão bagunçadas, o meu corpo tá refletindo isso. Se eu começo a passar por esse processo de limpeza, meu corpo vai reagindo, minha mente vai reagindo, minhas emoções estão reagindo. Então, fazer aí esse detox que eu passei essa semana para vocês, é isso. É eu começar a fazer com que o meu corpo ele reaja, entendeu? Se eu tô com essa dificuldade, não tô conseguindo perder peso, tô falhando demais, eu preciso resetar, faço o detox, reseto, e aí eu sigo daqui para frente. Tá entendeu? A gente faz isso o tempo todo, gente. É na nossa casa. Quando a sua casa tá muito suja, o que você faz? Você faz uma faxina. Você fica limpando de pouquinho em pouquinho? Não. Você fala, essa casa tá precisando de uma limpeza. Vou parar hoje o dia para limpar essa casa. A gente faz isso. Seu celular tá dando memória cheia. Você fica pagando de foto em foto? Ou é mais fácil você pegar e já excluir uma grande quantidade, ou às vezes até resetar o celular? É muito mais fácil.
quando eu dou essa reset. Então, o detox é para isso, para vocês darem essa resetada. Opa, resetei, meu corpo tá voltando a funcionar, queimar a gordura novamente, agora eu sigo daqui para frente, vou ajustar minha alimentação para que fique fácil para mim conseguir seguir, entendeu? Senão, o tempo todo você vai ter que estar tentando enxugar uma coisa ali de pouquinho em pouquinho, entendeu? Então, o detox vai fazer isso por você, faz essa limpeza, fiz a limpeza, meu corpo voltou a queimar gordura, voltou a funcionar, agora eu planejo para seguir daqui para frente, tá bom? Então, só para deixar uma última frase aqui para vocês, que é: cuide de si mesma com amor e dedicação, pois quando a mulher está saudável, ela tem o poder de transformar o mundo ao seu redor. Vocês não imaginam o poder que vocês têm na casa de vocês e nas pessoas que estão ao redor de vocês. Uma mulher transformada, ela transforma a família, ela transforma todo mundo ao redor. Uma mulher doente, ela adoece todo mundo. Literalmente. Então, cuidar de mim é cuidar da minha família, é cuidar de quem está ao meu redor também. Então, até quem tem dificuldade, para os outros eu faço tudo, mas para mim eu não quero fazer nada. Fazer por você, fazer pelos outros. Nenhuma mãe cuida bem do seu filho se ela não tá bem. Nenhuma mulher é uma boa esposa se ela não tá bem. Ela precisa se curar para as outras pessoas ao redor dela também se curar. Tá bom? Então, cuidar de si mesma não é egoísmo, tá? Cuidar de si mesma, se colocar como prioridade, é pensar na sua família, né? Paulo Vieira tem uma frase que ele fala: se não for por você, que seja por eles. Quem ama a sua família, cuida de você. Tá? Então, fica aí para vocês aí essa frase. E eu vou compartilhar depois o material. Vamos tirar nossa foto para finalizar nossa aula. Mas o que vocês acharam? Coloca aí no chat o que vocês acharam dessa aula de saúde da mulher. Agora que eu vi os comentários aqui. A Patrícia, consertou o celular, Patrícia? Aí sim. Pronto. Meninas, obrigado, viu? Qualquer dúvida, é só colocar lá no grupo, me chamar. E quem puder ir fazer o detox, eu tô fazendo também, porque vem de uma semana que eu tava na TPM, ele tava me sentindo mais inchada. Hoje eu nem coloquei no grupo, gente, mas eu voltei a fazer as caminhadas, hoje eu fiz 1 hora de caminhada, não coloquei no grupo, mas eu fiz, porque no sábado eu falei assim, nossa, quando eu fazia caminhada eu era mais feliz. Então, os dias que eu não for pra faculdade, eu vou fazer minha caminhada, não vou deixar de fazer não, porque isso faz bem pra mim, pra minha mente, pro meu emocional, mas também pro meu corpo, somente eu que tenho lipedema, tá bom? Gente, é isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.